Senhor, ensina-nos a orar. Este foi o pedido que um dos discípulos fez a Jesus e que foi prontamente atendido. Interessante ser este o único pedido de um ensinamento específico que foi feito ao Senhor. Os discípulos podiam ter pedido ao Senhor: ensina-nos a pregar, ensina-nos a operar milagres, ensina-nos a expulsar demônios, porque tudo isso, como sabemos, o Senhor Jesus fazia. Mas o único pedido específico que fizeram ao Senhor a respeito dele lhes ensinar algo foi a respeito da oração. E por que será que isso aconteceu? Eu penso que, certamente, o que mais impressionava os discípulos de Cristo era a prioridade que ele dava à oração e, evidentemente, à sua prática diária, mesmo sendo o Filho unigênito de Deus. Então, ele não somente nos ensinou sobre oração, como veremos hoje aqui, ou como começaremos a ver hoje aqui, como também o Senhor nos deu exemplo de alguém que se dedicava à oração. Eu quero, por exemplo, mostrar para vocês um relato em Marcos, capítulo 1, do versículo 32 a 39, se você puder, veja comigo, por favor. Marcos, capítulo 1, versículo 32 ao 39. E enquanto você procura, eu quero saudar aqueles que estão acompanhando este vídeo na estreia, aqui no chat. Uma saudação para todos vocês. Tivemos que ficar 2 semanas sem os vídeos aqui de discipulado, por um motivo de necessidade, mediante uma viagem missionária que tive que fazer com minha esposa, onde, graças a Deus, tudo correu bem, para a glória de Deus, e agora estamos de volta e retomando aqui o discipulado. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, mesmo que você não esteja acompanhando na estreia, que tem ocorrido geralmente aos sábados, às 18 horas. Então, nós já estamos hoje no 20º vídeo de discipulado para formarmos discípulos de Cristo. Então, se você quer aprender diretamente do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui apenas para compartilhar o que Ele mesmo nos ensinou. Então, vamos para a primeira referência de hoje, que não é o texto base, daqui a pouco nós vamos ler o texto base para o discipulado de hoje, que se encontra em Lucas, mas primeiramente eu quero compartilhar com você algumas passagens bíblicas onde vemos o Senhor Jesus se dedicando à oração, como por exemplo em Marcos, no capítulo 1, do versículo 32 até o versículo 39, que nos diz assim: E tendo chegada a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou, evidentemente Jesus curou, muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiam-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, após um longo dia exaustivo de realização de curas e expulsões de demônios, e onde evidentemente ele também ensinou a palavra, pregou o evangelho, ele acordou bem cedo, como diz aqui, provavelmente antes de nascer o sol, porque o texto diz no versículo 35 que ainda se fazia escuro o céu, e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, após esse período de oração, ele disse: vamos às aldeias vizinhas, o que me dá a entender que o Senhor estava também orando para pedir orientação ao Pai,
se ele deveria continuar ali, onde ele estava realizando aquelas curas, expulsões de demônios, ensinando a palavra, ou se ele deveria seguir para outras cidades. Então ele diz claramente para que eu também pregue ali nas aldeias vizinhas, porque para isso vim. Então ele tinha certeza da sua missão e, evidentemente, estava se dedicando à oração para estar se enchendo mais ainda do Espírito Santo e buscando a orientação do Pai. É o que eu entendo aqui desse texto. Em Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16, nós encontramos também o Senhor Jesus nos dando exemplo de oração, aonde encontramos o seguinte, Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. A sua fama, porém, ou seja, a fama do Senhor Jesus, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Mais uma vez, encontramos o Senhor Jesus procurando lugares desertos para orar. Ainda em Lucas, no capítulo 6, versículo 12, temos o seguinte, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então nós percebemos aqui que o Senhor passou a noite toda em oração antes de fazer a escolha dos 12 apóstolos. Muito provavelmente o Senhor estava orando especificamente para esta escolha, para que fosse guiado pelo Espírito Santo. Em Mateus capítulo 14, versículo 23, Mateus 14, 23, nós encontramos aqui também mais uma referência que diz assim. Vamos ler o 22 para o melhor entendimento, Mateus 14, 22 e 23. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e, chegada a tarde, estava ali só. Portanto, já vemos aqui uma característica do Senhor Jesus, muito peculiar. O Senhor procurava estar a sós para falar com o Pai em oração. E da mesma forma, nós precisamos ter diariamente nossos momentos de oração com o nosso Deus, o nosso Pai, com intimidade com Ele. Ainda temos mais uma referência que eu marquei aqui, Mateus capítulo 26, versículo 36, que nos diz, Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então o Senhor estava no Getsêmani com seus discípulos, porém se retirou para um local onde ele pudesse ficar a sós para falar com o Pai. Então, mais uma vez, nós encontramos o Senhor tendo momentos de intimidade com o Pai, momentos de oração, momentos em que ele fala com seu Pai e também, claro, fica em silêncio para ouvir o seu Pai falar com ele. Nós estaremos, a partir de hoje, falando da importância da oração no nosso discipulado. E como texto base, eu quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Será uma leitura um pouco longa, serão 13 versículos, então por isso é muito importante que você acompanhe na sua Bíblia. Como você sabe, eu leio na versão Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão que eu considero, por enquanto, a melhor versão que em português se baseia no chamado texto recebido ou textos receptos,
Eu ainda pretendo trazer aqui um discipulado específico sobre essa questão das versões da Bíblia, mas preciso falar sobre oração. Queridos irmãos, é urgente que venhamos falar sobre esse assunto. Urgente, urgente. E eu peço que você, por favor, assista este vídeo até o final. É um dos discipulados mais importantes que eu já trouxe aqui e eu estarei compartilhando com você algo que talvez você nunca tenha notado aqui mesmo nesse texto que vamos ler e que o Espírito Santo foi quem me revelou, o que evidentemente já deve ter sido revelado a outros também, mas que trata de algo urgente que precisamos compreender e colocar em prática acerca da oração. Então vamos ao texto em Lucas capítulo 11. Se por acaso você estiver lendo uma outra versão baseada no texto recebido ou texto receptus, como também é chamado no latim, você não verá muita diferença aqui no versículo 2, 3 e 4. Mas se você estiver lendo alguma outra versão que não seja a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Corrigida, ou a Bíblia King James Fiel, ou seja, a Bíblia King James 1611, você vai notar que na chamada oração do Pai Nosso estarão faltando alguns trechos, tanto do versículo 2 quanto do versículo 4. Então, isto aí eu já expliquei no estudo que eu dei a respeito de qual versão da Bíblia é mais confiável. Vou deixar no final desse discipulado mais uma vez a playlist com os 3 vídeos que gravei a esse respeito, mas pretendo ainda gravar um vídeo futuramente falando de um modo mais objetivo a respeito disso, mais simplificado, mas naquele estudo de 3 vídeos você terá um aprofundamento a respeito disso. Então, vamos para essa leitura, mas eu quero desde já também dizer que se você está lendo na Almeida Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, na Nova Versão Transformadora, na Nova Versão Internacional, ou na Almeida Contemporânea, ou em alguma outra versão, como até a própria King James Atualizada, essas versões que eu acabei de mencionar, ou a tradução na linguagem de hoje, ou a nova tradução na linguagem de hoje, não são versões baseadas no texto recebido ou textos receptos. Então você vai notar que vai faltar um trecho do versículo 2 e um trecho do versículo 4, que não falta na versão Almeida Corrigida Fiel, que não falta na Almeida Revista e Corrigida, que não falta na Bíblia King James Fiel, ou seja, a Bíblia King James 1611. Mas nas outras versões que eu mencionei aqui agora há pouco, faltam, né? Então, só para explicar isso aqui. Só que mesmo assim, tá? Você vai encontrar esses trechos em Mateus, no capítulo 6, quando o Senhor também fala sobre o modelo de oração chamado de Pai Nosso, que nós veremos, inclusive, no próximo discipulado com mais profundidade. Então, no 21º discipulado, veremos com mais profundidade a respeito do modelo de oração que é o chamado Pai Nosso, tá bom? Vamos então agora para Lucas capítulo 11, versículo 1 até o 13. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, independente da versão que você esteja lendo, tá? Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação,
mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aos que lhe pedirem. Como nós acabamos de ver, logo após o pedido que foi feito ao Senhor para que ele ensinasse os seus discípulos a orar, como também João Batista tinha ensinado os seus discípulos, primeiramente o Senhor apresenta um modelo de oração, a respeito do qual, como eu já disse, nós vamos ver no próximo discipulado, mas logo a seguir, o Senhor conta uma parábola, e é uma das 3 parábolas que veremos hoje aqui a respeito deste assunto, oração. A primeira delas, nós acabamos de ler, é uma parábola que começa no versículo 5 e vai até o versículo 8. Nós vamos ler novamente essa parábola e vamos aqui extrair dessa parábola ensinamentos a respeito da oração. Inclusive, eu queria só lembrar vocês que as parábolas eram o modo preferido do Senhor nos ensinar. O que são parábolas? Né? São ilustrações ou histórias de onde nós podemos extrair grandes lições que devemos praticar. Agora, para que nós venhamos extrair essas lições, precisamos que o próprio Deus nos revele o que nós encontramos nas parábolas. Alguns ensinamentos são muito óbvios, outros, no entanto, são profundos, e é com a ajuda do Espírito Santo que nós conseguimos entender o que está sendo ensinado ali. E numa parábola, nada é por acaso. Aliás, em todo o texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, nada está escrito ali em vão. Então, cada detalhe de uma parábola tem o seu significado, tem o seu propósito. E aqui nesta parábola, que nós encontramos do versículo 5 até o versículo 8, nós também encontramos alguns detalhes que nos trazem grandes ensinamentos. E eu gostaria de me debruçar com você aqui na análise, ou melhor dizendo, melhor do que a palavra análise, na meditação desta parábola. Porque alguém pode estudar um texto bíblico, analisar um texto bíblico, mas se não colocar em prática na sua vida, não houve proveito. Meditar é justamente nós não apenas lermos, analisarmos, estudarmos um texto bíblico, mas procurando extrair dele lições para a nossa vida prática. Então, que lições o Senhor está querendo nos ensinar aqui a respeito da oração? Lembre-se, um discípulo do Senhor pediu a ele: ensina-nos a orar. E logo depois do Senhor apresentar um modelo de oração a respeito do qual falaremos no próximo discipulado,
ele nos conta uma parábola ensinando acerca da oração. E aqui mesmo no Evangelho de Lucas, ele vai contar mais duas parábolas importantíssimas a respeito da oração, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, lendo novamente a parábola, eu quero ler novamente aqui com você. Se você também está acompanhando na versão que eu estou usando, Almeida Corrigida Fiel, você verá que no final do versículo 8 eu substituí as duas últimas palavras. A frase é a seguinte: tudo o que houver mister. Essa palavrinha mister, ela não é uma palavra muito utilizada hoje em dia, então eu preferi uma outra palavra, tá? E substituí da seguinte maneira: tudo o que tiver necessidade. Mas o sentido é o mesmo, tá? Eu queria explicar isso aqui. Toda vez que eu altero alguma palavra quando leio uma versão na Bíblia, de forma alguma eu estou fugindo ao texto original. Antes, pelo contrário, eu quero ser ainda mais fiel ao texto, tá? Então, eu fiz essa alteração aqui para o melhor entendimento e que está dentro do que realmente significa Lucas capítulo 11, versículo 8. Ou seja, o final, e lhe dará tudo o que houver mister, melhor entendido fica como, e lhe dará tudo o que tiver necessidade, ok? Então vamos para mais uma vez a leitura desta parábola. Por favor, preste muita atenção e que o Espírito Santo de Deus esteja lhe esclarecendo o que o Senhor está nos ensinando aqui. Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então esta é a parábola, que é apenas uma das mais de 40 parábolas que nós encontramos contadas pelo Senhor Jesus nos 4 evangelhos. E eu quero aqui, justamente com você, aprender de Jesus o que nesta parábola ele está nos ensinando. Vejam que é uma parábola que contrasta alguém que não quer atender o pedido do seu amigo com o nosso Deus que quer nos atender. O prazer de Deus é responder às nossas orações. Porém, veja um detalhe importante nessa parábola. Em primeiro lugar, nós encontramos que um amigo estava pedindo a outro amigo. Então, o primeiro ponto é: nós temos sido amigos de Deus. Temos sido amigos de Deus. Interessante que hoje, não talvez por acaso, mas por uma cristocidência, o versículo compartilhado pelo nosso ministério como proposta de memorização é João capítulo 15, versículos 13 e 14. João capítulo 15, versículos 13 e 14. É o versículo de hoje, dia 11 de outubro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de outubro e será publicado nos sábados, com a permissão de Deus, no horário de sempre do nosso discipulado às 18 horas. Mas hoje, quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023, o versículo proposto para a memorização foi João 15, versículos 13 e 14, onde o Senhor Jesus nos diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E aí ele completa no versículo 14: ora, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós temos sido amigos de Deus, porque um amigo de Deus quer obedecer
o seu Filho amado, Jesus Cristo. Nós somos amigos dele se queremos obedecê-lo. Não se trata de nós conseguirmos obedecê-lo sempre, embora nós tenhamos que fazer isso. Mas como nós estamos num processo de aprendizado, a questão crucial é: você quer obedecer o Senhor? Você quer obedecer Jesus? Porque se você quer obedecer Jesus, então você quer conhecer o que ele ensinou. Mas se você se diz cristão e despreza a Bíblia e principalmente o Novo Testamento, então você está enganando a si mesmo, como nós aprendemos no discipulado anterior, o de número 19 desta série, cujo título é Enganando a si mesmo. Não engane a si mesmo. Você não tem como ser cristão desprezando o que Jesus ensinou. E um dos principais ensinamentos do Senhor é a respeito da oração. Eu não sei se você conferiu comigo em João 15, versículo 13 e 14, o que eu acabei de dizer de memória. Vamos ver se eu acertei. João 15, versículo 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E logo no versículo 17 ele vai dizer enfaticamente: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas que nos amemos de que modo? De que modo? Com qual parâmetro? Ele já havia dito no mesmo capítulo 15 de João, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. E aí no versículo 13 e 14 ele vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ora, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que nós encontramos implícito aqui? Que o sangue de Jesus purifica os pecados dos seus amigos, daqueles que o amam, porque aqueles que o amam querem lhe obedecer. É o que, por exemplo, o próprio Senhor Jesus já havia dito em João capítulo 14, versículo de número 23 e 24. E no 15 também, João 14, 15, primeiramente, vejam comigo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Daí, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o que significa guardar a palavra? Não é apenas conhecer a palavra, não é apenas lembrar do que Jesus ensinou, é praticar o que Jesus ensinou. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Você compreende? Então não adianta dizer que ama Jesus e ao mesmo tempo desprezar o que ele ensinou. Você já leu o Novo Testamento? Você já leu pelo menos os Evangelhos? Você já leu pelo menos um dos 4 Evangelhos? Talvez você diga, eu não leio direito, então ouça, aqui mesmo no canal A Deus Toda a Glória, eu já gravei o áudio de todo o Evangelho de Mateus, para que ninguém tenha desculpa, eu não sei ler, ou eu não sei ler direito. Ouça, ouça. Eu tentei gravar pausadamente, não falando apressadamente, não coloquei música de fundo para não distrair, o aprendizado da palavra. Ore antes de ouvir ou ore antes de meditar na palavra e procure ser edificado com o que você entende. O que você não entende, você entenderá depois. Mas ore e medite na palavra. Ainda vou trazer aqui, se Deus permitir, um discipulado ensinando esse passo a passo da meditação bíblica. Não é algo extraordinário, algo complicado. É basicamente isto. Você orar antes da leitura para que o Espírito Santo te dê o entendimento e o que você não entender, tenha paciência, cuidado. Não fique procurando vídeos na internet para entender, porque você pode estar até vendo vídeos de heresias.
E enquanto nós não lemos todo o Novo Testamento, pelo menos 3 vezes, não deveríamos ler nenhum livro teológico ou ficar vendo vídeos teológicos, porque podemos ser enganados, irmãos. Talvez alguém diga, pastor, então eu não devo nem assistir o seu vídeo. Pois é. Pare com esse vídeo então e leia o Novo Testamento, para que você tenha certeza de que o que eu estou ensinando a você não está fora de todo o ensinamento de Cristo e dos apóstolos, queridos irmãos. Tá? Se você quiser parar com esta série para ler todo o Novo Testamento, faça isso. Ou, no mínimo, confira na sua Bíblia tudo o que eu estou ensinando e veja dentro do contexto, porque eu não estou tirando o texto do contexto, como infelizmente não poucos, mas muitos têm feito hoje em dia. Então, vamos prosseguir para quem quiser prosseguir, tá bom? Vamos lá então. Em primeiro lugar, temos sido amigos de Deus? Porque não é por acaso que a parábola diz que um amigo foi procurar outro amigo. Agora, o contraste é que este amigo era humano e ele estava cansado, ele já estava de pijama, já era meia-noite e naquela época se dormia muito cedo, tá? Não é como hoje, que às vezes nós ainda estamos acordados à meia-noite. Eu tenho procurado dormir no máximo às 11 horas da noite, né? Procuro até dormir às vezes mais cedo, como ontem, por exemplo, às 10 da noite eu já estava na cama. Mas se você estiver compreendendo que essa parábola é um contraste, você entenderá que embora esse amigo que já estava dormindo representa Deus, em primeiro lugar, Deus não dorme, então é importante lembrarmos isso. Mas o Senhor está contrastando aqui, como também há um contraste na segunda parábola que vamos ler a respeito da oração. Então ele está mostrando uma figura humana, mas de um amigo, Então o que nós temos que, em primeiro lugar, entender é o seguinte: para que Deus nos ouça, temos que ser amigos de Deus. O Senhor conhece o nosso coração. Se nós estivermos enganando a nós mesmos, dizendo que somos cristãos, mas estamos desprezando o Filho unigênito de Deus, não temos sido amigos de Deus. Para que sejamos amigos de Deus, nós temos que, de fato, querer abandonar toda a prática errada, todo vestígio de maldade que age em nosso coração e aprendermos do Senhor, que nos chama ao arrependimento de pecados, que nos chama a perdoar a quem nos ofendeu, a quem nos prejudicou, a quem nos feriu, que nos chama a pedir perdão para quem nós também ofendemos, prejudicamos ou ferimos, que nos chama a uma vida de santidade, abandonando tudo aquilo que Deus detesta, e uma vida de justiça, ou seja, de retidão, andando de um modo correto e colocando em prática o mandamento dele: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o parâmetro é Jesus. Jesus enganava alguém? Então que nós também não enganemos quem quer que seja. Jesus alertava as pessoas do risco da perdição? Isto é amor, então nós temos que alertar as pessoas também do risco que elas correm de perdição eterna, se não se converterem ao Senhor. Se não estiverem também arrependidas de seus pecados e confiando não em suas boas obras, mas na obra consumada de Cristo na cruz para a nossa salvação. Então, o parâmetro de amor é o Senhor. E hoje as pessoas têm uma ideia muito errada de amor. Ainda vamos trazer aqui um discipulado, ou até mais de um, falando sobre o que é o amor ágape, que é o ágape, a palavra grega para o amor divino que nós devemos exercer. Então, ainda teremos provavelmente mais de um discipulado falando a respeito disso. E então aqui, em primeiro lugar, primeiro ponto, você quer ser ouvido por Deus nas suas orações? Seja honesto consigo mesmo, seja honesto com Deus. Se você quer ser ouvido por Deus, seja amigo de Deus. E para que você seja amigo de Deus, você precisa
ser amigo de Jesus. E para ser amigo de Jesus, você tem que querer obedecer o que ele nos ensinou. Só que muitos não querem ler os evangelhos para não se comprometerem a ter que obedecer o que Jesus ensinou. Só que você não tem como enganar a Deus. Então não há saída, queridos irmãos. Se nós dizemos que amamos o Senhor, temos que conhecer o Senhor. Porque aquele que despreza alguém a quem diz que ama, está mentindo. O contrário, inclusive, do amor não é o ódio, como muitos pensam. O contrário do amor é o desprezo. E quem despreza o que Cristo ensinou, não o ama. É simples assim. Então, primeiro ponto, você ama o Senhor. Então, se você ama o Senhor, você quer ser seu discípulo. E a proposta desse discipulado é exatamente esta, que venhamos conhecer Jesus, que venhamos conhecer o que ele ensinou, que venhamos entender como colocar em prática o seu ensinamento, o que se dá por meio do seu poder, do seu Espírito Santo atuando em nós. E é pela oração que recebemos este poder e esta transformação para a glória de Deus. Para que agora a nossa vida ela venha dar muito bom fruto e não sejamos mais como antes. Então, ou como antes de conhecermos Jesus, né? Então, queridos irmãos, o primeiro ponto é esse: somos amigos de Deus. Em segundo lugar, vejam que este amigo, ele estava pedindo 3 pães à meia-noite, um horário que, naquela época, né, as pessoas já estavam dormindo há pelo menos aí umas 4 horas, 8 da noite, geralmente elas já estavam dormindo. Então, alguém que estava ali procurando um amigo à meia-noite, o interessante é que ele não estava pedindo para ele, ele estava pedindo 3 pães para aquele seu amigo, porque um amigo dele havia chegado tarde e ele não tinha o que lhe oferecer, mas ele sabia que aquele amigo tinha o que ele precisava. Assim como nós sabemos que a provisão de Deus é infinita. Tá? Ele tem aquilo que nós precisamos. Agora, a questão é, nós estamos, ao buscarmos a Deus, nós estamos pedindo apenas para nós mesmos, por um motivo egoísta, ou nós estamos pedindo para compartilharmos com alguém? Porque o que está sendo dito nessa parábola é que aquele homem estava pedindo 3 pães, não para ele, mas para ele dar para um amigo dele. Então, se em primeiro lugar, para sermos ouvidos por Deus em nossas orações, nós temos que ser amigos de Deus, e como já vimos, ser amigo de Deus significa nós querermos obedecer o que Jesus ensinou, nós querermos ser discípulos de Cristo. Então, se em primeiro lugar é isto, para sermos ouvidos de Deus, temos que ser amigos de Deus, em segundo lugar, nós, para sermos ouvidos por Deus, não podemos fazer um pedido egoísta. Nós não podemos ser egoístas, não podemos pedir algo para o nosso próprio usufruto. Aliás, como nós aprendemos na Epístola de Tiago. Tiago, veja comigo se você puder. Epístola de Tiago, depois aqui de Hebreus, Epístola de Tiago, capítulo de número 4, versículo 1, 2, de 1 a 4. Tiago 4, versículos de 1 a 4. Por favor, veja comigo. Tiago 4, de 1 a 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para o gastardes em vossos deleites, ou seja, pedidos egoístas. Por isso o Senhor não estava atendendo, porque eram pedidos egoístas. E então ele completa no versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, reflita nisso. Como são as suas orações? Como têm sido os seus pedidos? Você tem pedido apenas para si mesmo? Ou você tem pedido para compartilhar o que você está pedindo a Deus? Mais outro ponto aqui que nós vemos, no versículo de número 8, a necessidade da perseverança no pedir. E aqui está um grande problema. Às vezes nós pedimos algo e não recebemos e paramos de pedir. Não é assim que devemos fazer. No versículo 8 está escrito, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ou seja, se até mesmo alguém que já está de pijama à meia-noite vai atender alguém que está lhe fazendo um pedido para que essa pessoa pare de lhe importunar, quanto mais Deus nos atenderá se nós formos insistentes nas nossas petições. Agora, não confunda isso com ficar repetindo na mesma oração o mesmo pedido. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, nos ensinou que nós não devemos orar dessa forma, tá? Repetindo na mesma oração a nossa petição. Esse ensinamento está em Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então, em uma oração que eu faço a Deus, quantas vezes eu tenho que repetir o que eu pedi? Nenhuma vez. Você só tem que pedir apenas e descansar no Senhor, naquela oração. Agora, quando você novamente se dirigir ao Pai, se Ele ainda não te atendeu, aí você pode orar novamente, e deve, na verdade, orar novamente, e novamente pedir aquilo que você está necessitando. Agora, que não seja um pedido egoísta, que seja algo para compartilhar com seu próximo, que seja algo primeiramente útil, necessário, e em segundo lugar, para compartilhar com o seu semelhante. Mais um aprendizado que nós temos aqui é na continuação da parábola, versículo 9 até o 13. Veja comigo, por favor. Estou novamente em Lucas capítulo 11, amém? Lucas capítulo 11, do versículo 9 até o 13 agora, que diz, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então aqui o Senhor está enfatizando o que eu acabei de dizer, a necessidade de perseverança, que veremos também na próxima parábola sobre oração. O Senhor vai enfatizar isso mais uma vez em outra parábola. E então ele diz no versículo de 11 a 13, vejam comigo, por favor. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então aqui nesse versículo 11, o Senhor está enfatizando o que ele vai concluir no 13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial
o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então aqui nós vemos que o Senhor está dando prioridade a uma petição que é a mais importante de todas. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É muito interessante que nós encontramos o ensinamento do versículo 13 aqui de Lucas, capítulo 11, também em Mateus. Em Mateus, capítulo 7, versículo 11, onde nós encontramos que o Senhor Jesus diz: se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem. Eu até não gosto muito da tradução bens, eu até prefiro dádivas mesmo, aos que lhe pedirem, para não dar o entendimento de que seriam bens materiais, embora existam bens materiais que não há nada de errado em nós pedirmos, né, se nós estamos tendo necessidade. No entanto, creio desnecessário pedirmos bens materiais. Mas lá em Mateus 7,11 não se trata de uma palavra específica para bens materiais, mas algumas versões diz dará bens aos que lhe pedirem. Mas aqui em Lucas capítulo 11, nós encontramos que o foco precisa ser o Espírito Santo. Nós precisamos sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. A prioridade nas nossas orações, queridos irmãos, deve ser esta transformação, visando sermos instrumentos de Deus para abençoarmos vidas, para conduzirmos vidas a Cristo. Vejam que interessante. Na parábola do Senhor, são pedidos 3 pães. 3 pães. Eu gostaria que você compreendesse que, mais uma vez eu enfatizo, numa parábola, nada é por acaso. Tá? Nós temos aqui 3 pães. E logo a seguir, no versículo 11 e 12, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: e qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, segundo pedido, primeiro pão, segundo peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Percebem que aqui temos 3 pedidos? Pão, peixe e ovo. 3 pedidos. E nós encontramos também aqui em Lucas 11, versículo 5, a petição de 3 pães. Ele não pediu um pão, um peixe e um ovo. Mas o Senhor, ele certamente está fazendo aqui uma conexão entre os 3 pães e a ilustração do pão, do peixe e do ovo. Em que sentido, queridos irmãos? Vocês se lembram que na tentação no deserto, a primeira tentação que o diabo fez a Jesus é: se você é filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E qual foi a resposta do Senhor? Citando a Sagrada Escritura, o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, este pão aqui, no versículo 11, é a palavra de Deus. Então, o que está representado no primeiro desses 3 pães? A palavra de Deus. E quando o Senhor fala do peixe, o que o peixe nos lembra? A pesca. Nos lembra a missão que temos de pescarmos almas. Então, em primeiro lugar, nós temos que pedir que tenhamos a compreensão da palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender a palavra, como eu já disse aqui, que quando meditarmos na palavra tem que ser com a ajuda do Espírito Santo. E isso temos que pedir ao Senhor. Então, em primeiro lugar, a palavra e o Espírito Santo que nos dá o entendimento da palavra. Em segundo lugar, para que isto venha fazer com que nós venhamos ganhar almas para Cristo.
E em terceiro lugar, qual é a ilustração do ovo? O que o ovo te lembra? Nascimento. Ora, de um ovo nasce uma vida. Então, qual o objetivo aqui? Que nós mesmos sejamos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então, precisamos do Espírito Santo para que tenhamos o entendimento da palavra, precisamos do Espírito Santo para que venhamos dar bom testemunho de Cristo e vidas se convertam a Ele, precisamos do Espírito Santo para que cada dia mais continuemos sendo regenerados, abandonando pecados e vivendo em novidade de vida para a glória de Deus. Você percebe a conexão aqui? Agora, percebe também que não é um pedido egoísta? Porque, infelizmente, há pessoas que pedem o Espírito Santo egoisticamente e por isso nunca são transformadas. Pedem o Espírito Santo apenas para dizer que são mais santas, para mostrar que têm mais santidade, que são melhores que os outros. Pedem, inclusive, dons do Espírito, como o dom de línguas, de profetizar, entre outros, porque dons de curas, porque querem se mostrar, querem aparecer. E o Senhor não dará o Espírito Santo àqueles que pedem por motivações erradas. Então, que nós venhamos pedir o Espírito Santo, primeiramente, para que entendamos a palavra de Deus, para que a palavra de Deus se torne praticada em nossas vidas, para que o ensinamento de Cristo seja praticado. Em segundo lugar, para que venhamos dar bom testemunho de Cristo, ou seja, praticar a palavra, e assim ganharmos almas para Cristo. E em terceiro lugar, para que nós mesmos sejamos regenerados pelo Espírito Santo, transformados por Ele. Não sejamos religiosos hipócritas, não venhamos obedecer ao Senhor por obrigação, mas por amor a Ele. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que sejamos cheios do Espírito Santo para o obedecermos por amor. Por amor. Agora, cuidado com religiosidade vã. Aquilo que o Senhor Jesus não nos ensinou, não é para nós fazermos. Quantas práticas religiosas vãs são acrescentadas ao ensino de Cristo? Eu ainda vou futuramente trazer uma relação delas aqui. Vou dar só um exemplo. Eu estou nesse momento com uma camisa social de manga comprida. E eu poderia ter dobrado a manga da camisa, mas por enquanto não é necessário. Se estiver muito quente, eu farei isso. Mas eu não estou aqui com a manga comprida porque isto seja algo obrigatório, como se fosse obrigatório eu usar a camisa social e com a manga sempre até o punho. Não há pecado nenhum se eu dobrar a manga dessa camisa. Tá? Só que a religiosidade vã vai dizer que é pecado. A nível de vestimenta, por exemplo, qual é o ensino da nova aliança? Que nós temos que nos vestir de um modo decente e modesto. A roupa é decente, a roupa é modesta, não é extravagante, e ela não é indecente, então é uma roupa apropriada. É uma roupa apropriada. A questão é a indecência. Se uma roupa é indecente ou extravagante, não é apropriada. Por quê? Porque temos um mandamento, irmãos, o amor. E nós temos que nos portar e nos vestir de um modo que não cause escândalo aos irmãos, de um modo que não leve os irmãos a nenhuma tentação. Então, é importantíssimo compreendermos o Evangelho, queridos irmãos. O amor é o mandamento que temos que seguir e amarmos como o Senhor Jesus nos amou. E o Senhor Jesus se abstinha de todo pecado, visando nos dar o exemplo. E porque ele amava o Pai, evidentemente, visando nos dar o exemplo, ele mesmo disse ao Pai na oração em João capítulo 17, por eles eu me santifico. E nós buscamos o Espírito Santo pelos outros, porque tem que ser assim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para que Deus seja glorificado na minha vida, para que as pessoas vejam a luz de Cristo em mim, vejam, enfim, o meu bom testemunho de Cristo e glorifiquem a Deus. A glória não é para mim.
como o próprio Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5. Veja comigo, por favor, um versículo de número 16. Mateus 5,16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então eu tenho que praticar boas obras? Sim, não para ser salvo, mas porque sou salvo. E não para a minha glória, mas para a glória de Deus. É por isso que no nosso ministério temos uma máxima: a Deus toda glória. Aqui, amém, queridos irmãos? Então, vemos também isso, tá? É importante dizer a questão das obras, porque há tantas pessoas que pensam, a salvação é pela graça, então não precisa fazer obra nenhuma. Para a salvação, não. Mas as boas obras são a vontade de Deus. Que venhamos dar bom testemunho de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas vejam o que ele vai dizer no versículo 10. Porque somos feitura sua, ou seja, de Deus, regenerados pelo Espírito Santo, criados em Cristo Jesus, ou seja, regenerados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, temos que andar nesse caminho da prática do que o Senhor Jesus nos ensinou. E ele andou por toda parte fazendo o bem e se abstendo de todo o mal. Esta é a religião pura e imaculada para com Deus, como nos ensinou Tiago. Se você quiser, veja aqui comigo, Tiago, capítulo de número 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, a prática do amor ao próximo, e ele dá aqui o exemplo daqueles que são mais desprezados, viúvas, que geralmente, ou idosos que estão em asilos, e órfãos, né? Então, visitá-los, assisti-los, ajudá-los. Será que temos feito isso, queridos irmãos? E guardar-se incontaminado do mundo, que é a santificação. Então, amor e santidade, justiça e santificação. Esta é a vontade de Deus, este é o resultado da graça de Deus em nós. Quando compreendemos a graça, nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. É um presente de Deus, não é algo merecido. Nenhum de nós merece a salvação. Mas se nós amarmos o Filho de Deus e crermos nele, então somos regenerados pelo Espírito Santo. E esta graça de Deus nos constrange a amar a Deus, e quando nós amamos a Deus, compreendemos que a vontade dele é amar o nosso próximo. Então, amando a Deus, nós nos abstemos de todo pecado e nós queremos amar o nosso semelhante, por quem o Senhor Jesus também verteu o seu sangue na cruz, na esperança de que essa pessoa também a ele se converta, para que seja salva. Então, meus queridos irmãos, vamos aqui agora para algo muito importante nesta parábola, que é mais um detalhe que passa despercebido para muitos, que é o fato do Senhor mencionar a meia-noite. A meia-noite. Lucas capítulo 11, versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite? Por que o Senhor Jesus não disse apenas na parábola: e se for procurá-lo tarde da noite? Ou se for procurá-lo de madrugada? Por que o Senhor enfatizou a meia-noite aqui? Porque a meia-noite, queridos irmãos, é um horário profético. É o horário onde, por exemplo, o anjo da morte feriu os primogênitos dos egípcios,
sendo, portanto, este um horário de juízo. E aqui o Senhor está mencionando a meia-noite, a qual ele também já havia mencionado em outra parábola, que é a parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo 25. Quero que você, por favor, veja comigo aqui, Mateus, capítulo 25, onde está escrito no versículo 5 e 6. E, tardando o noivo, que é uma tradução mais correta, eu sei que na Almeida Corrigida Fiel está, e tardando o esposo, mas de fato a tradução mais correta é o noivo. E, tardando o noivo, toscanejaram todas, ou seja, todas adormeceram, né? Toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao seu encontro, ou saiam ao seu encontro. À meia-noite ouviu-se um grito. Então, a meia-noite é um horário profético, queridos irmãos. E não por acaso, nesta parábola de Lucas, capítulo 11, do versículo 5 a 8, nós encontramos que à meia-noite um amigo foi procurar outro amigo, mas este amigo que foi procurado estava demorando em atender a petição do amigo. Queridos irmãos, mediante os últimos acontecimentos, desde o ano 2020, mediante os últimos acontecimentos, começando com a pandemia, e agora nós temos visto cada vez mais guerras e rumores de guerras, e mediante o fato de que muitos são aqueles que dizem que hoje, quando nós oramos, a dificuldade é muito maior para que venhamos, de fato, nos sentirmos ouvidos por Deus. É como se houvesse uma barreira, é como se houvesse uma nuvem tentando impedir as nossas orações. Você já notou isso? Já aconteceu isso com você? Se você estiver acompanhando aqui no chat, por favor, comente sobre isso. Quando você ora, se você já é um cristão há muitos anos, você já notou que há uma dificuldade para a oração maior? Antigamente, quando nós orávamos, era mais fácil, mais rápido nós termos eu não consigo nem explicar, irmãos, uma atmosfera, digamos assim, favorável à oração. Né? Os assuntos espirituais são difíceis de se explicar com palavras, não é? Mas se você também percebe que hoje em dia parece que nós estamos falando com Deus e Ele não está nos ouvindo, eu gostaria que você, por favor, comentasse isso aqui abaixo aqui no vídeo ou no chat, se você está acompanhando ao vivo, porque tem acontecido comigo, tem acontecido com a minha esposa, tem acontecido com irmãos em Cristo que já comentaram isso conosco. Por quê, irmãos? Porque eu digo para você, queridos irmãos, nós chegamos no profetizado período da meia-noite. Entramos nesta meia-noite. E ao longo desse período de meia-noite, em algum momento haverá o grito, eis o noivo. Mas a meia-noite já começou. Queria lembrar você que um horário dura 60 minutos, não é? A meia-noite, no meu entender, já começou. E nesse momento da meia-noite, quando nós nos dirigimos a Deus, é como se Ele não nos ouvisse. Mas não é que Ele não quer nos atender, Ele quer nos atender. Porém, o que o Senhor espera que nesse momento de meia-noite, de trevas em toda a terra, nós venhamos pedir a Ele é uma coisa só, que venhamos pedir o Espírito Santo. E que não venhamos pedir o Espírito Santo egoisticamente, mas que venhamos pedir o Espírito Santo porque nós o amamos, porque nós queremos ser cada dia mais amigos de Deus, porque nós queremos andar na sua presença, e mais do que isso, porque nós queremos compartilhar
da sua palavra, do Evangelho, de Jesus Cristo, com quem nós conhecemos. Não é um pedido egoísta. Queremos o Espírito Santo para andarmos em novidade de vida, dando bom testemunho de Cristo, ganhando almas para Cristo e para que a obra dele em nós continue, ou seja, nós continuemos sendo regenerados. Nós não apenas tenhamos nascido de novo, mas venhamos ser uma nova criatura por completo para a glória de Deus, a ponto de podermos até amarmos os nossos inimigos, até mesmo a ponto disto, como o Senhor nos ensinou. E amar o inimigo, como eu já expliquei aqui, não se trata de uma hipocrisia, não se trata de você fingir que gosta de alguém que está fazendo mal, não é isso. Amar o inimigo, como o próprio Senhor Jesus explicou, é orar pela conversão daqueles que te perseguem, abençoar os que te maldizem, ao invés de você também falar mal deles, e fazer o bem àqueles que te fazem o mal. Isto é amar os inimigos. E para que consigamos chegar a esse ponto, temos que buscar o Espírito Santo. Todos os dias. Eu digo uma coisa para você. Essa atmosfera que hoje é mais densa e faz com que nós tenhamos maior dificuldade para orar, certamente é porque o nível de pecaminosidade nesse mundo está num nível intolerável por Deus, para Deus. Então, nós precisamos, queridos, nos lembrarmos de qual é a orientação bíblica quando esse momento acontece, que é o de buscarmos do Senhor a sua misericórdia, pedindo a Ele, evidentemente, o perdão de todo e qualquer pecado, porque, pense comigo, eu tenho aqui, por exemplo, do meu lado um copo, tá, que está quase já sem água, né? Tem só um restinho de água aqui. Ora, se essa água é o Espírito Santo, quanto dessa água deve haver nesse copo? Ele deve estar cheio dessa água viva que é Cristo, que é o seu Santo Espírito. Então eu necessito colocar mais água nesse copo. Mas se este copo não estivesse apenas com água, ele estivesse com barro aqui, aquele barro já endurecido, e só tivesse um pedacinho para água, como ele poderia ser cheio de água? Não poderia. Eu precisaria primeiro que este copo fosse limpo do barro para que ele pudesse ser cheio de água. Então, da mesma forma, como posso eu pedir o Espírito Santo se não me arrepender dos meus pecados? É necessário que venhamos nas nossas orações pedirmos que o próprio Espírito Santo sonde o nosso coração, para que venhamos dele ter a revelação do que há em nós que o desagrada. Pedirmos com muita sinceridade: Senhor, sonda o meu coração e me mostra onde é que eu ainda preciso ser trabalhado por ti. Qual é o meu jeito de ser que te desagrada? Muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. E Ele vai nos mudar. Ele vai nos transformar. Mas a questão é que muitos nem querem ser transformados pelo Senhor. E esse é o problema. Você quer ser transformado pelo Senhor? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Nesse momento, nessa hora, nessa meia-noite, a meia-noite chegou, irmãos. Nesse momento de meia-noite, o que nós mais precisamos é do Espírito Santo. E depois do grito da meia-noite, será que é uma guerra nuclear? Será que somente uma guerra nuclear vai despertar a igreja para a iminente volta de Cristo? Porque me parece que a pandemia não despertou. A maioria dos cristãos continuam sem dar fruto de santidade e justiça. Ou não? Ou eu estou aqui sendo pessimista? Me parece que a pandemia não despertou as pessoas para Cristo. Então, queridos irmãos,
Depois do grito da meia-noite, como vemos na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, quem não está cheio do Espírito Santo não conseguirá mais dele se encher. E nesse momento de densas trevas de pecaminosidade, de nuvens negras, como se essas nuvens estivessem entre nós e Deus, e de fato o pecado faz separação entre Deus e os homens, o que o Senhor espera que nós venhamos pedir a Ele? Uma coisa só, o Espírito Santo. Esta parábola do Senhor, aqui em Lucas, no capítulo 11, é uma parábola profética. Não por acaso no versículo 13 está especificamente dito que o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, porque eu digo para você, neste momento final, é o único pedido que o Pai vai atender. Ele quer que venhamos pedir o Espírito Santo. E para pedirmos o Espírito Santo, temos que nos lembrar que santo não é o sobrenome do Espírito. Santo é a qualidade do Espírito. Ou seja, o Senhor quer que nós sejamos santos, que nós andemos em novidade de vida, que levemos a sério os ensinamentos de Cristo, que venhamos perdoar a quem nos ofendeu, que venhamos pedir perdão a quem nós ofendemos, que venhamos abandonar qualquer vestígio de maldade, que venhamos pagar o mal com o bem, que venhamos abençoar os que nos maldizem, que venhamos orar pelos que nos perseguem, que venhamos dar bom testemunho de Cristo, sermos misericordiosos, humildes, mansos. Essa é a transformação que o Senhor espera que aconteça em nós. Eu quero que aconteça em mim, você quer que aconteça em você ou não? Vou dizer mais uma vez, escute com atenção. O que nós temos que pedir ao Senhor é: Senhor, muda-me, muda-me. Em primeiro lugar, perdoa-me, perdoa-me de todo pecado. Mas confesse os pecados. É muito cômodo dizer, perdoa os meus pecados. Diga o seu pecado para Deus. Quando nós confessamos o pecado, quando nós dizemos a Deus em oração o que nós fizemos, ou o que nós falamos, ou o que nós pensamos, ou o que nós desejamos de errado, ou o que nós deixamos de fazer de certo, quando nós mencionamos isso, estamos confessando o pecado. E quando fazemos isso, aí nos envergonhamos. E quando nos envergonhamos, nos humilhamos. E quando nos humilhamos, então o Senhor nos perdoa e nos transforma. Então entenda, nas nossas orações, nós não temos apenas que dizer, perdoa os meus pecados, nós temos que dizer que pecados são esses. Por isso que é importante você orar a sós. Não estou dizendo que é errado termos orações com outros irmãos, mas é importante você ter o seu momento íntimo com o Pai, você e Ele, para que você possa, nessa intimidade, abrir seu coração. Ele já conhece o que você faz, Ele sabe, mas Ele quer que você mesmo diga, para que haja esse processo, primeiramente, de vergonha, para que você se envergonhe do que você fez. Em segundo lugar, para que você se humilhe reconhecendo que precisa dele para abandonar esse pecado. E em terceiro lugar, para que você confie nele para essa transformação e de fato ele mude você pelo poder do Espírito Santo. Então, eu não sei o que você tem pedido a Deus em oração, mas uma coisa só você tem que pedir: o Espírito Santo, o que significa você pedir transformação. É interessante como nós encontramos nas epístolas de Paulo, nelas inseridas, 7 orações de Paulo pelas igrejas. Só em Efésios, por exemplo, encontramos 2 orações de Paulo. E em nenhuma dessas orações, Paulo pede qualquer coisa material. Nada de material. Nem sequer cura de enfermidade ele pede. Mas ele pede sempre transformação. Nós ainda vamos examinar as orações de Paulo mais adiante. E por que é tão urgente falar de oração agora? Eu poderia estar aqui ensinando sobre qualquer outra coisa. Porque, queridos irmãos, o que nós mais precisamos agora é sermos cheios do Espírito Santo.
antes que seja tarde demais. Precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Então, peça isso ao Senhor. Eu me recordei aqui agora de um texto no Antigo Testamento que eu gostaria de compartilhar com você e que se encontra em Lamentações, capítulo 3, do versículo 37 em diante. E eu queria pedir que você me perdoasse, por favor, por eu não entrar hoje mais aqui nas duas outras parábolas que eu disse que entraria. Vou deixar para o nosso próximo discipulado, que será o 21º, onde nós veremos sim sobre um modelo de oração chamado de Pai Nosso, e eu vou também lá ler aquelas duas outras parábolas que eu disse que estaria lendo, e que se encontram em Lucas capítulo 18, tá? Lucas capítulo 18, do versículo 1 a 14. Se você depois quiser meditar nessas duas parábolas, tá? Então no próximo discipulado veremos sobre o modelo de oração chamado de Pai Nosso, e que nós encontramos tanto em Mateus quanto em Lucas. Veremos também por que nós encontramos uma certa diferença no que está escrito em Mateus e no que está escrito em Lucas. Eu também quero explicar sobre isso. Não há contradições nos evangelhos, tá? Queria já também adiantar isso aqui para você. E também um dia pretendo explicar por que há certas diferenças nos relatos dos evangelhos, mas se você perceber, o ensinamento é o mesmo, só que visto por ângulos diferentes, com detalhes diferentes. Tá? Isto é a obra do Espírito Santo na escrituração dos 4 evangelhos, quando eles foram colocados por escrito. Obra do Espírito Santo. Então não foi erro humano, foi intenção divina. Tá? Eu já vou explicar sobre isso em outro discipulado em breve. Mas aqui, em Lamentações, no capítulo 3, eu gostaria de fazer desse texto o texto com o qual quero encerrar o nosso discipulado de hoje. Nós encontramos escrito o seguinte, Lamentações, capítulo 3, versículo 37 em diante. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Ou seja, não há nada que aconteça sem a permissão de Deus, e há coisas que acontecem porque Deus manda que aconteçam. Versículo 38 em diante. Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Agora, o mal do ponto de vista humano, tá? Mais adiante vamos falar sobre essa questão do mal também. Versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ou seja, você se queixou da pandemia? Você se queixou da guerra na Ucrânia? Você se queixou da guerra entre Israel e Hamas? Você está se queixando da inflação? Você está se queixando da política? Você está se queixando dos seus problemas? Veja o que está dizendo o texto. Tudo isso que está acontecendo é consequência dos nossos próprios pecados. Talvez você diga, pastor, eu não estou andando em pecado, eu tenho abandonado o pecado, mas a humanidade está. A humanidade está. E assim como Jeremias sofreu no seu tempo por causa do pecado do seu povo, assim como aconteceu com Daniel também e outros profetas que eram homens de Deus, mas que sofreram por causa do pecado do povo, é o que está acontecendo hoje também. Então vamos adiante. Versículo 40. Vejam a orientação do Senhor. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, ou seja, apresente a Deus o seu coração, dizendo, nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste e não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Você percebe? Por que quando nós oramos parece que há nuvens negras, há uma atmosfera
pesada e está difícil nós orarmos, está difícil nós sentirmos que Deus está ouvindo a nossa oração, porque nesse momento em que a pecaminosidade está insuportável para Deus, nesse momento de juízo, nesta meia-noite, que já começou com a pandemia, como eu já disse, isso é interpretação minha, tá? Se você discorda de mim, tudo bem, mas de uma coisa você não pode discordar. A pecaminosidade está num nível mundial inacreditável, não é verdade? Inacreditável. E nunca foi tão fácil alguém se contaminar, não é? Basta, um clique no mouse ou então no seu próprio celular, para que a pessoa acesse coisas imundas e esteja contaminando o seu coração. Então, mais do que nunca, precisamos nos enchermos do Espírito Santo. Por que é tão difícil as pessoas entenderem isso, irmãos? Eu espero que você entenda isso e que você não resista ao Espírito Santo, que está chamando você ao arrependimento dos seus pecados e a você reconhecer que não pode mudar a si mesmo, mas que Ele pode. O Senhor Jesus Cristo pode te mudar. Não há impossíveis para Deus. Se você reconhecer que Ele é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, se você reconhecer que precisa se submeter a Ele, não somente reconhecendo que Ele é o teu Salvador, mas que Ele é também o teu Senhor, a quem você deve obedecer, e reconhecer que só com o Espírito Santo podemos obedecê-lo, então sim, você será transformado. Eu quero convidar você para fazer essa oração. Oremos. Amado Deus, querido Pai, rogamos a Ti, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença. Mas sabemos, ó Senhor, que assim como um copo, como um recipiente, como um vaso, não pode ser cheio de água pura, cristalina, enquanto ele estiver ocupado por barro ou por qualquer sujeira que seja, enquanto ele estiver sujo, rogamos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos sondar e onde houver em nós qualquer vestígio de maldade, de impureza, rogamos que o Senhor nos mostre, para que nas nossas orações pessoais a Ti, talvez muitos agora que me acompanham nessa oração não possam dizer na oração o pecado que o Senhor lhes está mostrando. Mas, Senhor, eu rogo que o Teu Santo Espírito venha nos dar colírio para os olhos, para que vejamos a nossa real condição espiritual e venhamos nos arrepender do orgulho, da soberba, das atitudes de ira, nos arrependermos, ó Senhor, de qualquer tipo de ganância, nos arrependermos da inveja, nos arrependermos do desejo de vingança. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito nos sonde e nos faça nos arrependermos da preguiça, nos faça nos arrependermos de qualquer mal que seja, do desejo por qualquer pessoa que seja. Ó Senhor, limpa-nos de todo e qualquer desejo pecaminoso, Senhor. Que nossos olhos não estejam cobiçando o próximo, que nós estejamos tendo olhos puros, corações limpos para a Tua glória. Rogamos que o Teu Santo Espírito sonde a nós por completo, e onde quer que venhamos ter que nos arrepender, que venhamos nos arrepender. Se há alguém que está com vício de pornografia, que venha confessar a Ti, que venha abandonar isso, que venha pedir transformação, que venha reconhecer que ele não consegue abandonar isso por si mesmo, mas venha pedir o Teu socorro com humildade, se quebrantando na Tua presença e seja socorrido, Senhor,
para a tua glória. Eu sei que o Senhor socorrerá, que Ele seja perseverante em pedir isso até que aconteça, que haja em nós o querer sermos uma nova criatura, dando muito bom fruto para a tua glória, que haja em nós o querer perdoar o nosso semelhante e que o Senhor nos ajude a fazê-lo. Queremos perdoar o nosso semelhante, ajuda-nos a perdoar a quem nos ofendeu, ajuda-nos a perdoar a quem nos fez o mal, cura-nos de traumas, ó Senhor, por tua graça e misericórdia, limpa-nos, ó Pai, de toda maldade, de todo pecado, e enche-nos do teu Santo Espírito, nós te rogamos, enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Senhor, enche-nos da tua santa presença, Senhor, para a tua glória, antes que seja tarde demais. Senhor, dá o Espírito Santo a todos que te amam, e àqueles que ainda não te amam, ó Senhor, nós rogamos por eles, para que eles venham te conhecer e conhecendo o teu amor, conhecendo o quanto o Senhor nos amou a ponto de enviar o teu Filho amado, unigênito, para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, sofrendo em nosso lugar, tomando sobre si mesmo os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que nele creem. Senhor, que este grande amor faça com que cada um de nós venhamos te amar cada vez mais. Então, Senhor, revela-te a nós e ensina-nos o caminho que devemos andar. Para a tua glória, Senhor, te pedimos uma coisa só, o teu Espírito Santo, que sejamos transformados para a honra e glória do teu santo nome, que venhamos dar muito bom fruto, que venhamos testemunhar de Cristo para todos quanto conhecemos, e que a tua obra continue sendo realizada em nossas vidas, até o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus na glória. Ó Senhor, nós te amamos, Senhor. Fica conosco o teu Santo Espírito e guia-nos em tudo. Para a tua glória, nós assim oramos e te agradecemos. No santo nome do Senhor Jesus. Amém.